Atos capítulo 22, eu vou ler do verso 22 até o capítulo 23, verso 11. Diz assim: ouviram-no até essa palavra e então gritaram, dizendo: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, atirando poeira para os ares, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que sob açoite fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Quando estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou a Paulo: dize-me, és tu romano? Ele disse: sou. Respondeu-lhe o comandante: a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão. Disse Paulo: pois eu o tenho por direito de nascimento. Imediatamente se afastaram os que estavam para o inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou-o e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou-o perante eles. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Os que estavam ao seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele era sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Ditas estas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjos, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas estas coisas. Houve, pois, grande vozeria, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: não achamos neste homem mal algum, e será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Tomando vulto a celeuma, temendo o comandante que Paulo fosse espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Vamos orar. Deus amado, bendito Senhor, nós glorificamos o Teu nome, Pai Santo. Glorificamos o Teu nome porque Tu és o nosso Deus e nós, povo da Tua possessão, ovelhas do Teu pasto. Como ovelhas do Senhor, ó Deus, a Tua palavra nos diz que temos condições de ouvir a Tua voz, a voz do nosso amado pastor, que nesse momento será ecoada por meio da palavra. Que o Senhor abra bem os nossos ouvidos, a fim, ó Deus Santo, de entendermos, compreendermos aquilo que o Senhor tem falado, revelado, demonstrado em Tua palavra, para termos uma vida que glorifica o Teu nome e uma vida que serve ao Senhor com dignidade.
Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Você é chamado para testemunhar do Senhor Jesus Cristo. E nós vimos no sermão do domingo passado que é preciso aproveitar as oportunidades diárias que o Senhor nos concede a proclamar o seu santo nome. Vimos também que nós precisamos nos identificar com aqueles que ouvem de nós o testemunho sobre Jesus Cristo. Aqueles que ouvem a pregação do Evangelho precisam entender que nós não estamos em uma posição diferente deles, mas que nós somos tão pecadores quanto eles. E assim então, nós podemos anunciar que o Deus que foi gracioso para conosco, tem graça disponível a todos aqueles que se arrependem e que se achegam a Jesus Cristo. E é por causa disso que nós precisamos enfatizar a pessoa e a obra de Jesus Cristo, porque Jesus é o conteúdo da nossa mensagem sempre. Mas o que você pode esperar quando você faz isso? O que você espera quando você fala a respeito do Evangelho, compartilha a boa nova da salvação, sendo uma fiel testemunha de Jesus Cristo? E é claro que nós esperamos ver vidas salvas. Nós esperamos ver pessoas se rendendo, se dobrando diante do Senhor Jesus Cristo, e esse é um resultado possível. Pregue o Evangelho, e se aprouver ao Senhor, pessoas de fato vão se converter, pessoas de fato vão reconhecer o senhorio de Jesus Cristo. Entretanto, há outros resultados também possíveis, diversos resultados possíveis que nós não podemos sequer enumerá-los, e é preciso estar preparado para esses resultados. É preciso estar preparado para que, quando venhamos a testemunhar de Cristo, a reação que sucede a isso não nos pegue desprevenidos. Paulo tinha sido encontrado aqui pelos judeus no templo, como nós vimos, e ele foi acusado de introduzir no templo gentios, e assim então ele tornou o templo impuro. Era essa a acusação que pesava contra Paulo. Isso rende uma grande confusão, e aí então, quando eles estão a ponto de matá-lo, providencialmente o comandante tira Paulo daquele lugar, e quando Paulo está sendo levado, ele está subindo as escadas, sendo levado, ele vê uma boa oportunidade de falar àquele povo, e ele então proclama ao Senhor Jesus Cristo. Sobretudo quando eles perceberam que Paulo falava aramaico, eles deram atenção às palavras de Paulo. Se você olhar o texto imediatamente anterior ao texto que nós lemos essa noite, o versículo 21 termina com Paulo dizendo: mas ele, Deus, me disse: vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Perceba que Paulo estava sendo acusado de profanar o templo, introduzindo os gentios. Paulo tinha dito: eu já fui como vocês, eu já tive o mesmo zelo que vocês, mas o Senhor me encontrou no caminho de Damasco, e o Senhor me levou até os gentios, ou me enviou até os gentios. E quando Paulo disse isso, algo aconteceu, e o resultado está no texto que nós lemos. O que você vai ver nessa noite quais são os resultados do testemunho de Paulo. Depois que Paulo foi fiel na proclamação do Evangelho, o que houve? O que ocorreu? O primeiro resultado pode ser visto do verso 22 ao verso 23. O primeiro resultado diante da proclamação fiel de Paulo foi uma multidão enfurecida. É isso que está acontecendo aqui, porque Paulo tinha acabado de dizer no versículo 21 que Deus o havia enviado até os gentios. Você vai perceber que Paulo não está citando muito o nome de Jesus. Ele vai citar uma vez o nome de Jesus, e depois ele vai ficar se referindo a Jesus sempre como o Senhor. Mas Paulo, na sua pregação e no seu testemunho, havia identificado Jesus com o Deus do Antigo Testamento, dizendo: esse Messias rejeitado por vocês, esse Messias que está conduzindo muitas pessoas após ele, os do caminho, é precisamente aquele que está sendo anunciado desde o Antigo Testamento. Foi esse o Deus que me chamou e que me salvou ali
no caminho de Damasco, e foi esse Deus, o nosso Deus, anunciado no Antigo Testamento, que me mandou aos gentios. E quando Paulo menciona isso, veja o que diz o verso 22: ouviram-no até essa palavra, e então gritaram dizendo: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Foi ouvir falar que Deus estava interessado nos gentios, que os judeus então estão enfurecidos. Paulo profanou o templo, inseriu ali gentios, e agora ele está dizendo que o próprio Deus o enviou até os gentios. Esse homem não merece viver, esse homem tem que ser retirado da face da terra, ele precisa morrer. Paulo colocou aqui os judeus na mesma condição dos gentios. Essa é a grande raiva dos judeus, porque para o judeu Deus é deles, e Deus está dizendo que ele está sendo enviado aos gentios, e que os gentios também se achegarão a Deus. E a fúria desses homens é tamanha que, diante daquilo que eles ouviram, eles estão dizendo: matem esse homem não merece morrer, esse homem precisa ser exterminado. E daí então eles provocam uma grande confusão, que está no verso 23. Ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, atirando poeira para os ares, eles provocam essa grande confusão, uma grande gritaria. Eles começam a tirar peças do seu vestuário, a tirar para cima. A fúria era imensa diante de uma proclamação fiel do Evangelho. Qual foi o primeiro resultado que Paulo teve por ser uma testemunha fiel de Jesus Cristo? Uma multidão enfurecida. Prepare-se para as diversas reações que podem ocorrer quando você é uma fiel testemunha de Jesus Cristo. Não pense que as pessoas vão achar sempre uma beleza o que você está falando. Não pense que as pessoas irão receber isso com muita alegria. Prepare-se. Pode ocorrer com você o que ocorreu com o apóstolo Paulo. E muitas vezes as pessoas chegarão de fato a ficar enfurecidas. Isso ocorre, meus irmãos, porque quando o Evangelho é anunciado, a verdade está sendo proclamada. E os homens odeiam a verdade. Aqueles que estão fora de Jesus Cristo, eles não suportam ouvir a verdade do Evangelho. Quando o Evangelho então começa a confrontar o erro, e é isso que Paulo está fazendo. Porque perceba, Paulo tinha se identificado com aqueles homens, dizendo: eu também sou zeloso da lei, eu estive aos pés de Gamaliel, eu fui educado segundo a exatidão da nossa lei, eu entendo o zelo de vocês, eu estava lá quando Estevão foi morto e as roupas de Estevão ficaram aos meus pés. Vocês estão errados, como eu estava errado. O Senhor Jesus me encontrou, Ele pode encontrar vocês. Eles não suportam ouvir a verdade que sai dos lábios de Paulo. Quando a verdade é proclamada, quando o erro é confrontado, ou vai haver conversão, ou vai haver rejeição. E essa rejeição pode ser acompanhada de ira. Essa rejeição pode ser acompanhada de perseguição. Mas não tenha medo. Saiba que o Senhor Jesus Cristo, que te chama para ser fiel testemunha, afirmou categoricamente que é com você e que estará com você todos os dias até a consumação dos séculos. Porque se Ele mesmo, que é a própria verdade encarnada, sofreu com a ira dos homens, não espere que será diferente. O discípulo não está acima do seu mestre. Não foi isso que nós lemos aqui durante a liturgia? Entretanto, lembre-se, Ele está com você. E quando eles rejeitam a mensagem, seja a mensagem proclamada com os lábios, seja a mensagem vivida com o seu testemunho cristão, o seu caráter cristão, eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando ao Senhor. Eles estão rejeitando o soberano Deus que te comissionou para ser uma testemunha, para ser um embaixador. Mas saiba que diante da pregação e da proclamação,
pode acontecer de fato rejeição, uma multidão enfurecida, como aconteceu com Paulo. Mas continue olhando para o texto, e você vai ver que o segundo resultado da pregação de Paulo foi agora o risco dele ser preso, ou preso de forma perpétua. Porque você vai ver que ele vai preso, sai o tempo todo. Isso está do verso 24 ao verso de número 29. Porque diante da forte reação ao discurso de Paulo, o comandante manda recolher Paulo à prisão. E não somente isso, ele ordena que Paulo seja interrogado. O comandante, lembra aí o sermão da semana passada. O comandante estava conduzindo Paulo e Paulo falou assim: é permitido que eu fale? E ele ficou espantado porque Paulo falou grego. Ele disse: você sabe o grego? Ele falou: eu sei o grego. Ele permitiu que Paulo falasse. Quando Paulo começou a falar em aramaico. E depois do discurso de Paulo, a multidão está toda agitada. Esse comandante então tira Paulo daquele lugar e ele quer agora interrogar Paulo sob açoite. E a lei romana permitia açoitar de fato prisioneiros para que eles confessassem algo. Então, ao que parece aqui, o comandante não entendia aramaico. Ele só vê Paulo falando a multidão se enfurecendo. Este homem quer saber o que está acontecendo. Ele manda que castigue a Paulo, porque Paulo provoca tamanha fúria naquelas pessoas. E o comandante que tinha tirado Paulo do meio da multidão agora está prestes a prendê-lo. Veja aí no versículo 24 e 25. Ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que sob açoite fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Quando o estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? E agora acontece algo bastante interessante aqui na narrativa. Paulo só não foi açoitado porque agora ele se identifica como um cidadão romano. Opa, peraí, eu sou cidadão romano, vocês vão açoitar um cidadão romano? Porque a lei romana previa também que cidadãos romanos fossem protegidos e julgados de forma formal. A mesma lei que permitia açoitar pessoas para que elas confessassem, dizia que o cidadão romano estava numa categoria diferente. Eles precisavam de um julgamento formal. Eles não podiam ser açoitados, eles não podiam ser amarrados, eles não poderiam ser mortos. Crucificação era uma palavra que não deveria nem estar na boca de alguém de Roma para se referir a um cidadão romano. E é por isso então que quando Paulo clama aqui perguntando: porventura é lícito açoitar um cidadão romano, ele lança mão do seu direito e ele agora traz preocupação aos homens que estavam prendendo. Veja o verso 26. Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano. Até agora, o que o comandante sabia sobre Paulo é que ele era judeu de Tarso. Era o que ele sabia. Quando ele perguntou a respeito de Paulo se ele sabia o grego, Paulo falou que ele era um judeu de Tarso. E agora então ele é questionado a respeito da sua cidadania. Veja o versículo 27. Vindo o comandante, perguntou a Paulo: dize-me, és tu romano? Ele diz: eu sou. Verso 28. Respondeu-lhe o comandante: a mim me custou grande soma de dinheiro esse título de cidadão. Disse Paulo: pois eu tenho por direito de nascimento. Você vai fazer isso com o cidadão romano? Disse o cara ao comandante. Ele sai correndo. É isso mesmo? Você é romano? Como é que você conseguiu esse título? Eu paguei muito por esse título. E Paulo diz: então isso é meu por direito, por nascimento. Isso significa que Paulo e o comandante, em termos de legislação romana, Paulo estava bem acima do cidadão do comandante, porque Paulo era de fato alguém nascido ali.
o comandante havia comprado a sua cidadania. É por isso que esses homens então estão preocupados. E diante dessa resposta então de Paulo, veja como diz o texto no verso 29. Imediatamente se afastaram os que estavam para o inquirir com açoites. Foi ouvir a palavra de Paulo de que ele era um cidadão romano, que eles largaram de uma hora para outra. Imediatamente largaram ao apóstolo Paulo. Mas veja, um segundo resultado da sua pregação fiel foi o risco que ele está correndo aqui de ser levado preso, de ser açoitado. E a minha pergunta é: você está disposto a correr riscos pelo Senhor? É muito bom dizer que é crente, certo? É muito bom dizer que vai seguir a Jesus. É muito bom pensar nas benesses do reino de Deus. Mas quando nós começamos a falar das dificuldades da caminhada cristã, não são poucos aqueles que se assustam e que ficam a pensar. Lembre-se daquele jovem que chegou para Jesus e falou assim: mestre, eu vou te seguir para onde quer que o senhor for. E aí, então Jesus para e diz: olha, as raposas têm os seus covis, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O que Jesus estava dizendo aí: você está pensando bem no que você está pedindo para me seguir? Você já calculou bem onde você está se metendo? Porque o reino de Deus envolve de fato riscos. Andar com Jesus envolve riscos. Viver o evangelho com integridade certamente vai colocar você em riscos. Não é só pregar, mas o próprio viver com integridade. A proclamação, por exemplo, fiel do evangelho coloca você em risco de perder amigos. Eu me lembro que quando eu converti, eu virei o chato, porque eu mudei. Eu queria falar com todo mundo de Jesus. Eu queria que as pessoas soubessem que existe um Salvador. E naturalmente, alguns amigos, ou a maioria deles, começou a se distanciar. E talvez você vai ter que fazer uma escolha na sua vida. Você vai proclamar aos seus amigos o evangelho sob o risco de que eles deixem você. Eu estive certa vez com um jovem que dizia que tinha muitos amigos não crentes, e eu perguntei a ele: você prega aos amigos não crentes? Ele falou: não, pastor, porque vai dar confusão, eles não vão querer mais ser os meus amigos. E eu perguntei: você gosta desses amigos? Sim, eu gosto. E por que então você não fala do risco que eles estão correndo, da iminência do julgamento? Porque se você ama alguém, você não pode deixar de falar do evangelho de Jesus Cristo. Mas em nome do amor que você diz ter pelos seus amigos, você está fechando a boca e deixando de dar a melhor notícia que alguém pode dar para outra pessoa. Não é isso que é o evangelho? Boa notícia. Mas há risco dos amigos deixarem de lado. A ética cristã coloca você em risco de perder oportunidades de emprego. Se você de fato está querendo seguir com Cristo, caminhar pela verdade e fazer as coisas para a glória de Deus, talvez você vai ter que rejeitar empregos, onde você estará exposto à mentira, ou você terá de falar mentira, de fazer coisas ilícitas. Viver o evangelho pode colocar você em risco de ficar sem emprego, de crescer na profissão, porque talvez para crescer na profissão você de novo vai ter que fazer coisas ilícitas. E a ética cristã pode colocar você em risco de perder o emprego que você já tem, por se posicionar ao lado de Jesus Cristo. A própria ética cristã coloca você em risco de perder amigos. Eu estava conversando essa semana com uma pessoa falando a respeito disso. As relações de amizade que nós temos muitas vezes exigem uma lealdade que nós não deveríamos aceitar. Uma lealdade que só é devida ao Senhor Jesus Cristo, no sentido de que nós temos amigos, mas nós não podemos fechar os olhos aos erros dos nossos amigos.
Não é porque é nosso amigo que nós vamos fingir que nada aconteceu, fingir que ele está andando corretamente enquanto ele está pecando. Mas há pessoas que, se você questionar o que elas estão fazendo, se você não é meu amigo não. Mas esse tipo de lealdade você só deve a Jesus Cristo, que é o único com que você não vai precisar se preocupar em repreender, porque ele nunca vai pecar. Então você pode ter essa lealdade com Jesus Cristo. O problema é que quando você expõe isso e diz que você não está disposto a ter esse tipo de lealdade, os amigos podem te deixar. As pessoas podem virar as costas para você. Mais ainda, muitos já tiveram e continuarão tendo que escolher entre a fé e a família. A decisão de mudar de religião é uma decisão séria. E famílias tradicionalmente criadas num tipo de religião, elas não verão com bons olhos você sair da religião. E talvez vai ter que haver uma escolha entre a família e o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, andar e caminhar com Cristo coloca você em risco com a sua família. Nós sentimos isso aqui, mas muitos dos nossos irmãos que estão lá para o Oriente sentem isso de forma muito mais pesada. Um muçulmano que crê em Jesus Cristo e que começa a caminhar com Cristo, ele não é só mal visto pela família, ele agora é visto como inimigo. E muitas famílias vão até querer matar a própria família. O tempo todo, seguir a Cristo, proclamar a Cristo, viver eticamente da forma como o Senhor Jesus Cristo requer, nos coloca em riscos. Talvez seja por isso que Paulo tem afirmado a Timóteo que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Essa era uma realidade na vida de Timóteo, essa é uma realidade na sua vida. Você está disposto a correr riscos pelo Senhor? Você acha que vale a pena correr riscos por aquele que deu a vida por você? Por aquele que sofreu por causa dos seus pecados? E se você é cristão, invariavelmente a resposta deveria ser sim. O problema é que nós já fomos transformados, mas ainda não fomos plenamente transformados, e é por isso que muitas vezes nós vamos titubear. Olhe para o Novo Testamento e você vai ver Pedro fazendo exatamente isso. O mesmo Pedro que, com toda intrepidez, diante da palavra de Jesus Cristo, vocês todos vão me abandonar, e que tinha respondido: todo mundo pode abandonar o Senhor, menos eu. Foi exatamente aquele que foi perguntado: você é um deles? E ele disse: não conheço esse homem. Pedro. Segunda vez alguém pergunta: você é um deles? Você estava com eles? Eu não conheço esse homem. Ele sai daquele lugar e mais uma vez ele é perguntado: você estava com ele? Seu jeito de falar denuncia. Ele começa a praguejar e dizer: eu não conheço esse homem. Pedro foi aquele apóstolo, o primeiro apóstolo, que confessou quem era de fato Jesus Cristo. Que dizem os homens a meu respeito: profeta, Elias, e vocês, é Pedro então que toma a frente para dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É ele que ouve de Jesus: você é um bem-aventurado, porque o meu Pai revelou isso a você. Mas é ele que de fato abandona Jesus. Naquele momento, Pedro não está disposto a perder a sua vida por Cristo. Pedro está amando muito mais a sua vida do que ele ama o seu Salvador. E talvez você esteja num momento em que você ame muito mais o seu emprego do que o seu Salvador. Ame mais a família do que o seu Salvador. É por isso que é preciso pedir: Senhor, tem misericórdia, me fortaleça, porque você está sob risco. Foi ele que afirmou: no mundo tereis aflições, e ao mesmo tempo estimulou os discípulos: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Agora repare algo aqui: confiar em Jesus Cristo não proíbe que você utilize
os recursos que você pode utilizar, se estes recursos não forem pecaminosos. Por que eu estou dizendo isso? Porque Paulo simplesmente não ficou à toa lá esperando para ver o que Deus ia fazer, já que ele confia em Cristo. Ele usou o fato de ser cidadão romano para pressionar aqueles que o perseguiam. Ele lançou mão disso. Vocês vão açoitar um cidadão romano? Então veja, desde que seja algo lícito, algo que não seja pecaminoso, você pode e deve usar. O Senhor nos dá recursos, sobretudo a verdade. Confie no Senhor, esteja pronto a estar debaixo de riscos por Ele, mas use os recursos que o Senhor tem te dado, tem concedido a você. Por último, terceiro resultado da pregação de Paulo foi ele ter de se explicar diante do Sinédrio. Isso está aí do versículo 30 do capítulo 22 até o versículo 11 do capítulo 23. Assim que eles sabem que Paulo é cidadão romano, eles soltam o apóstolo Paulo, mas o comandante ainda quer saber a razão. Por que houve essa confusão? O que esse homem falou que levou os judeus a estarem tão alvoroçados, a estarem tão irados? Então ele manda Paulo para o Sinédrio. Veja o verso 30. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou-o e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o Sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou perante eles. E agora Paulo, que já tinha falado à multidão, precisa dar explicações aos líderes judeus, ao Sinédrio. Ele precisa estar ali para falar o que está acontecendo. E assim que ele começa a falar, ele é esbofeteado. Dê uma olhada dos versículos 1 ao 3. Fitando Paulo os olhos no Sinédrio, disse: varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me. Paulo começa de novo se referindo aos seus irmãos judeus como irmãos. Ele fez isso com a multidão, irmãos. E agora ele chega diante dos judeus do Sinédrio: irmãos, eu tenho andado diante de Deus com boa consciência. E ao ouvir as primeiras palavras da boca de Paulo, Ananias, o sumo sacerdote, manda que ele seja esbofeteado. Talvez por ter ficado com raiva do que Paulo estava dizendo. Um homem que estava sendo tratado como um blasfemo por ter colocado gentios no templo, agora está falando que está andando em boa consciência com Deus. Ou talvez para intimidar de fato o apóstolo Paulo. O fato é que ele manda esbofetear o apóstolo Paulo, e ele retruca: Deus vai te ferir, parede branqueada. Eu estou aqui cumprindo a lei. Você está aqui para me julgar segundo a lei, e você está indo contra a lei. E você mesmo está me esbofeteando, diferente daquilo que a lei ordena. Paulo retruca de imediato. E aqui você vê um paralelo com a própria história do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo também passou pelo mesmo. Ele começa a falar e ele é esbofeteado. Há vários paralelos entre a história de Paulo e a história do Senhor Jesus Cristo. Mas aí há algo importante que acontece aqui. Veja os versos 4 e 5. Os que estavam ao seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Alguém alerta Paulo: cuidado, Paulo, com o que você está fazendo. Você está injuriando um sacerdote. Paulo volta atrás.
Paulo arreda, Paulo se desculpa. Ele está dizendo então: não sabia, irmãos, eu não sabia que se tratava de um sumo sacerdote. Eu conheço a lei, e ele cita a lei. Está escrito: não falarás mal de uma autoridade do seu povo. Paulo então volta atrás, se desculpa ao saber que se trata do sumo sacerdote, mas ele continua agora a sua explicação. E perceba, eu leio esse texto e fico pensando o quanto Paulo é hábil com as palavras, e o quanto Paulo sabe usar os recursos que ele tem ao seu favor. Porque o que vai acontecer aqui agora? Paulo, na sua defesa, se aproveita de um fato. Qual é o fato? A falta de consenso no próprio Sinédrio. O Sinédrio era composto de judeus, mas dentre os judeus você tinha facções. Você tinha fariseus, você tinha saduceus. Lembra-se dos saduceus? Os saduceus são aqueles que chegam para Jesus e querem colocar Jesus contra a lei, dizendo: olha, Senhor, tinha uma mulher casada com um homem, este homem morreu, ela se casou com o irmão dele, e este morreu, ele se casou com o irmão dele, e aconteceu mais uma vez, na ressurreição, que o Senhor está falando aí que vai ter, de quem ela vai ser esposa? E por que eles estavam fazendo isso? Porque eles não criam na ressurreição. Os fariseus criam na ressurreição, e Paulo conhece muito bem ambos. Paulo era fariseu, Paulo sabia qual era a crença dos saduceus. Então veja o que acontece aí a partir do verso de número 6. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões, irmãos. E de novo Paulo se identifica com o seu público, certo? Irmãos, eu sou judeu como vocês. Varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. Pode dizer, eu sou fariseu e eu tenho pedigree. Meu pai também era fariseu. Irmãos. E ele continua: no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, eu sou julgado. Quando Paulo fala isso, sabe o que acontece? Leia o versículo seguinte: ditas estas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjos, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Paulo sabe que não há consenso. Paulo simplesmente fala algo que vai provocar briga entre eles mesmos. O que é curioso, porque Paulo está sendo levado diante das autoridades por causa de uma acusação, que ele é um profanador de templo, de que ele fala contra a lei, ou seja, por causa de certa interpretação que Paulo tinha a respeito da lei. E ele vai colocar os dois grupos que tinham interpretações distintas da lei para se degladiar. Eu estou aqui por causa da esperança da ressurreição, apontando para o fato de que o Antigo Testamento já falava sobre ressurreição, de que o Antigo Testamento já falava que o Messias ressuscitaria. Então, quando ele proclama o Messias que ressuscitou, ele não está indo contra o Antigo Testamento, ele está exatamente mostrando que o Antigo Testamento dizia todas essas coisas. Isso é suficiente. O Sinédrio começa uma discussão interna e Lucas chega a falar de uma grande discussão. E o resultado, diante de toda essa confusão, diante de toda essa algazarra, diante do fato do Sinédrio não chegar a uma conclusão a respeito de Paulo, o próprio comandante tira ele ali de novo e vai levá-lo embora daquele lugar com medo dele ser espancado. De novo é o comandante que vai livrar Paulo de ser espancado mais uma vez. Veja os versos 9 e 10. Houve, pois, grande vozeria, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: não achamos desse homem mal algum, e será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Tomando vulto a celeuma,
temendo o comandante que Paulo fosse espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Você percebe que a situação estava bastante tensa e bastante preocupante quando o comandante retira Paulo dali com medo dele ser despedaçado. Ele é um cidadão romano. O comandante não pode deixar que o cidadão romano seja espancado. Eles mesmos já haviam se afastado de Paulo ao saber que ele era um cidadão romano. E agora Paulo de novo é alvo do cuidado do comandante. Ele o leva para a fortaleza. Sabe o que acontece lá na fortaleza? Verso 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se do lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Paulo é recolhido à fortaleza, e ali na fortaleza ele mais uma vez vê o Senhor Jesus Cristo. Ele viu a Jesus no caminho de Damasco. Agora o próprio Jesus aparece ao lado dele e diz a ele que tenha coragem. Você já testemunhou em Jerusalém, você vai testemunhar em Roma. Quando Jesus então diz a ele, tenha coragem, Jesus está dizendo que é com ele, que está com ele, e talvez esteja fazendo Paulo lembrar daquilo que ele mesmo tinha dito lá no começo da conversão de Paulo: eu vou ensinar Paulo o quanto importa sofrer por meu nome. Você acha que Paulo estava tranquilo? Ao que parece, Paulo estava bastante abalado com tudo isso. Paulo estava bastante preocupado com o que estava acontecendo. É a segunda vez que ele ouve da parte de Deus coragem. A outra vez, não tenha medo. Ele é consolado pelo Senhor Jesus Cristo por conta dos medos que rondavam o seu coração. E o que você precisa pensar aqui é que você não precisa ter medo então de confrontos. É isso que o Senhor Jesus está dizendo: não tenha medo. E há uma razão para você não ter medo de confrontos. Se você anda corretamente, você não precisa temer confrontos. Se você está agindo de forma fiel e se a sua consciência está tranquila diante de Deus, você não precisa temer confrontos. Quer ver quando o medo aparece? É quando o chefe diz: segunda-feira na minha sala, você está andando corretamente, você tem feito o seu trabalho bem, você tem honrado a Deus e trabalhado como se estivesse trabalhando para Deus. Vai lá, vai ver o que o seu chefe quer, não tenha medo. Às vezes essa palavra é suficiente para tirar a paz da pessoa. E se o chefe marcar uma data para daqui 3 dias, 4 dias, são 4 dias de insônia, não tenha medo. Mas para isso, ande corretamente, testemunhe sobre Cristo, seja fiel. Você é um dono de empresa, não tema a fiscalização. Todo ano vai ter fiscalização, e aí vai chegar, está andando corretamente. Agora, se você tem andado errado, se você tem feito diferente do que eles ordenam fazer, tema. Aí você tem todo motivo para ter medo. E veja que é isso que você vai ler quando Paulo fala das autoridades, né? Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terá o louvor dela. Contudo, se você faz o mal, tema, porque não é sem razão que ela traz a espada. Não tema. Filhos temem ao ter de prestar contas aos pais. Estava assistindo um vídeo de um menininho desse tamanhozinho, sei lá, 2 anos de idade, e a mãe com a caixa de ovos. Você quebrou os ovos. A quantidade de desculpa que aquele menininho de 2 anos conseguiu dar para a mãe, de que não foi ele, que não era para a mãe olhar para aquilo, é um negócio impressionante. E aí o vídeo é muito engraçado, você ri, mas na realidade nós somos daquela forma. E filhos muitas vezes ficam temerosos quando eles precisam prestar contas aos pais. Quando os pais chamam, principalmente quando tem irmãos, e falam: o que aconteceu?
eles estão corretos, os filhos estão corretos, não tenha medo. Explique, converse, diga aos pais o que está acontecendo. Nós não precisamos ser temerosos se estamos andando corretamente. Agora lembre-se que não vale tudo para defender a sua causa. Ainda que você esteja com a razão, se você peca para defender a sua causa, você está errado. E por que eu estou dizendo isso? Porque Paulo estava com toda a razão. Paulo podia usar o seu direito de dizer: vocês vão bater no cidadão romano, mas Paulo não podia insultar o sacerdote. E quando ele sabe que ele insulta o sacerdote, ele arreda. Porque tem gente que acha que para se defender vale tudo. Se alguém fez algum mal contra você, você também pode fazer um mal contra a pessoa, porque você só está se defendendo. As crianças aí na escola, na época de um mexer com o outro e um perturbar o outro, acham que vão vencer quando fizerem a mesma maldade que estão sofrendo. Não vale tudo para se defender. Nós precisamos nos defender de forma correta e piedosa, com a verdade, sem temer aquilo que vai acontecer. É esse o nosso chamado do Senhor. Com a internet e com a pretensa segurança que a pessoa tem atrás do teclado, tem ocorrido agora um fenômeno interessante nas igrejas, porque muitos membros das igrejas vão para a internet falar mal dos seus pastores, dos seus líderes, e quando não falam diretamente citando o líder, falam nas entrelinhas. Esses dias eu tomei um susto, porque um camarada que eu tenho contato no Facebook falou como é difícil estar debaixo de uma liderança terrível, e eu achava que ele era da igreja de um amigo meu, que era pastor. Eu perguntei: rapaz, o que está acontecendo? Eu falei: não, ele não é daqui mais não. Mas ele foi para a internet falar sobre um pastor dele. Eu que estou aqui, muito longe, estou pensando: o que está acontecendo? Não vale tudo. Há problemas, há erros no pastoreio, há erros da liderança. Chame e confronte, resolva, mas não use meios ilícitos. Então, se você está a ponto de pecar para defender a sua causa, se você não se importa com pecar para defender a sua verdade, significa que você ama muito mais a sua reputação do que você ama Jesus Cristo. E aí está um grande problema. Porque por mais que não seja problema você querer uma boa reputação, há problema quando você está a ponto de pecar para defender a sua reputação. Não vale tudo para se defender, porque o pecado de outros contra você nunca justifica o seu pecado contra essas pessoas. Lembre-se que cada um prestará contas de si mesmo diante de Deus. Então, se você tiver que se explicar, se você for ser chamado a ser testemunha, testemunhar qualquer coisa que seja fiel, confie no Senhor. Ele está cuidando da sua vida, Ele está com você todos os dias, e certamente essa circunstância não fugiu ao controle dele. Tudo está debaixo da sua mão, poderosa e soberana, mas saiba que nem sempre você vai sair ileso. Até então, Paulo está saindo ileso. Deus tem um propósito na vida de Paulo. Ele vai chegar em Roma, ele vai testemunhar em Roma, mas você sabe que Paulo morreu em Roma. Deus preservou Paulo até o momento em que Deus tinha planos para a vida de Paulo. Quando cessou o plano que Deus tinha do testemunho de Paulo, Deus o chamou para si e falou: venha cá para o meu lado. E usou a maldade dos homens para isso, segundo a tradição, já que isso não está revelado na Escritura. O próprio Jesus enfrentou autoridades e mesmo sem pecado algum, não saiu ileso. Ele acabou crucificado, a fim de que você pudesse ter vida, a fim de que você fosse parte do povo dele e fosse uma testemunha fiel do Senhor Jesus. Qual foi então o resultado do testemunho de Paulo? Conversões? Se houve, a Escritura não relata, mas a Escritura relata que houve uma multidão enfurecida, houve o risco de ser preso, e houve a necessidade dele dar explicações
diante do sinédrio, mas a despeito de tudo o que ocorreu, você precisa notar aqui, perceber como o Senhor soberano, providencialmente, está agindo na história de Paulo. Então lembre-se aqui de algumas coisas. Os homens estão enfurecidos com o testemunho de Paulo. Deus providencialmente livra Paulo da morte pelas mãos do comandante. Esse comandante agora quer prender ao apóstolo Paulo e manda espancar o apóstolo Paulo. Deus usa o fato da cidadania de Paulo ser romana para livrar Paulo de ser espancado. Aí então agora ele vai ser levado ao sinédrio. O sinédrio vai julgar o apóstolo Paulo e Deus usa a capacidade de Paulo para argumentar de forma sábia e livrar-se, pelo menos momentaneamente, daqueles homens do sinédrio. Por que foi assim? Por que as coisas aconteceram assim? Repare então o primeiro versículo que nós lemos aqui nessa noite. Versículo de número 22, do capítulo 22. Ouviram-no até essa palavra, e então gritaram dizendo: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Diante do que ouviram, os homens diziam: matem Paulo. É esse o desejo dos homens, ele precisa morrer. Leia o verso 11, o último versículo que nós lemos. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Os homens querem Paulo morto, Deus quer Paulo vivo, a fim de que ele testemunhe em Roma. Adivinha o que vai acontecer? Deus levará a cabo a sua vontade, porque entre a vontade de Deus e a vontade dos homens, Deus sempre prevalece na sua vontade. E o episódio que nós lemos está exatamente entre essas duas informações. Os homens querem Paulo morto, Deus quer Paulo vivo. Você não sabe ao certo o que Deus quer para a sua vida. Paulo sabia, porque Jesus falou claramente para ele. Você não sabe, pelo menos especificamente, o que Deus quer para a sua vida, mas você sabe de modo geral. Deus quer que você viva para a glória dele. Deus quer que você seja uma testemunha fiel do Senhor Jesus Cristo. E para que você vivesse dessa forma, Jesus também passou por tudo isso que Paulo passou aqui. Ele foi rejeitado em sua pregação. Por causa da sua pregação, os homens o odiaram. Ele também foi preso, foi julgado, foi esbofeteado, foi morto. Tudo isso pelo que Paulo está passando, Jesus passou. O que Paulo está experimentando, Jesus experimentou. E é esse Jesus que se coloca do lado de Paulo e diz: tenha coragem. Hebreus vai dizer que você tem um sumo sacerdote que pode se compadecer de você, porque ele experimentou todas as coisas que você experimenta, mas sem pecado. Cada aflição que você passa, cada problema que você enfrenta, Jesus sabe, porque ele também enfrentou, ele também vivenciou. Coragem. É esse o Jesus que diz estar caminhando com você. Paulo poderia lembrar-se, ao ouvir coragem, daquilo que o próprio Jesus afirmou. Ele teria que aprender a sofrer pelo nome de Cristo. A luta continuaria grande, mas o Senhor seria com Paulo. Paulo poderia seguir em sua missão. Ele é com você. Ele é com você quando você abre a sua boca a fim de testemunhar do seu amor para todos os homens. Ele é com você quando você vive com integridade o Evangelho e é perseguido por causa disso. Ele conhece a sua dor, as suas lutas, ele sabe o que se passa em seu coração. E ele diz: coragem.
Ou ele diz: ser forte e corajoso. Ou ele diz: não temas, porque eu estou contigo. Ou ele diz: não se turbe o vosso coração. Confie então no seu Redentor. Lembre-se que Ele está com você e que Ele continuará com você todos os dias até a consumação dos séculos. Viva de forma íntegra como testemunha de Jesus. Para isso você foi chamado. Chamado das trevas para a maravilhosa luz de Jesus, a fim de proclamar as virtudes do seu Salvador. Deixe todas as outras coisas nas mãos dele. Ele tem cuidado de você.